Olá, gente. Então, estava pensando num lugar para eu ficar, para fazer como é que chama isso? Esta gravação aqui em casa, mas aí eu resolvi ficar aqui mesmo na biblioteca, né? Enfim, é aqui que eu trabalho a maior parte do tempo, quando estou fazendo sobre coisas da universidade. Porque, de resto, estou na minha marcenariazinha. Bom, eu tenho que falar para vocês, hoje, que eu escolhi falar para vocês hoje, sobre a poesia, que faz parte do nosso programa, né? A poesia do final do século XIX, que a gente também chama finissecular, ou seja, fim de século, que é basicamente dois ismos, né? Duas estéticas, em princípio muito parecidas, porque são concomitantes também, se dão no mesmo momento, no mesmo espaço, e também muito diferentes, muito distintas, pelo menos no que diz respeito aos temas, né? Aos assuntos e algumas soluções formais. Estou me referindo ao parnasianismo de um lado e o simbolismo de outro. Então, vocês têm aí uma coisa dessas de PowerPoint, chamada Poesia no Final do Século XIX, que eu coloquei aí para vocês, com algumas referências, algumas questões, tá? Que são interessantes. Vocês vão ler isso aí e tal, e vão entender o que eu quero dizer. Então, a poesia simbolista e a poesia parnasiana, elas são praticamente no mesmo momento, né? Tem o Teófilo Dias, que publica como poeta parnasiano, e o Cruz de Souza como poeta simbolista. Quem é Teófilo Dias? Gente, eu sou um poeta relativamente interessante, mas não muito, que publicou o primeiro livro de poesia no Brasil com uma feição parnasiana, pelo menos com a ideia parnasiana. É claro que o parnasianismo não começa no Brasil, né? Normalmente essas coisas do século XIX começam, as coisas literárias, né, no século XIX começam na França, começam na Europa, especificamente na França. O parnasianismo começa lá também. Parnasianismo é um nome, esse ismo, né, se dá em função do Monte Parnaso, é um acidente geográfico, que de fato existe em Atenas, né, em Atenas não, mas na Grécia, e é Monte Parnaso, segundo a mitologia grega, era onde habitavam os deuses, né? Os poetas, melhor dizendo. E é interessante o Monte Parnaso. A gente, quando vai subindo, vai indo para Delfos, né? O Templo de Delfos fica um pouquinho distante de Atenas, sempre tem uma bruma, assim, né? No entorno do Monte Parnaso. E os gregos acreditavam que era um monte muito alto, enfim, etc. E tal. Então, essa referência do próprio título, Parnaso, né, o Monte Parnaso grego, já indica, assim, algumas questões interessantes sobre o parnasianismo. Ou seja, uma referência muito forte, muito intensa, a determinados valores que a gente conhece como valores gregos, né? Valores helênicos. E dentre esses valores, sem dúvida nenhuma, está a concisão, a razão, né? O mundo grego é conhecido pela sua racionalidade, não que eles fossem inteiramente racionais, porque ninguém é. Mas eles têm sempre essa tendência, né? O mundo grego tem essa tendência a discutir as coisas, a pensar as coisas e tal. E oposição a isso, o mundo romano, que vem logo depois, que é exatamente o contrário, né? O primado das emoções e tal. Então, essa referência a Parnaso, né? Parnasianismo para essa poesia, já indica, pelo menos já vai colocando determinadas questões que serão de extrema importância para a gente entender o que é a poesia parnasiana. Na rigor, aqui no Brasil,
ela se mostra, né? Ela se revela, vamos dizer assim, principalmente no Olavo Bilac, que é o grande poeta parnasiano, e que viveu intensamente essa ideia da poesia parnasiana. E o Olavo Bilac, que eu tenho ele aqui, mas depois nós vamos falar melhor sobre ele, a capinha do livro aqui, mas vocês têm a foto, de foto não, uma pintura. Bem, pode ser a foto, né? Não sei se está dando para ver. A foto do Olavo Bilac. Que ele nasceu no ano X, morreu não sei quando, porque essas coisas de data, assim, você sabe que eu não tenho muita afinidade, né? Na verdade, eu não tenho muita afinidade com números, essa é a verdade. Eu tenho dificuldade com essas coisas dos números. Mas aí, se vocês quiserem saber quando ele nasceu, quando ele morreu, acho que morreu em 1915 ou 1914, foi por aí, assim. Foi antes da Semana de Arte Moderna. Aliás, ele é referência para a Semana de Arte Moderna. Melhor dizendo, ele é uma referência negativa para a Semana de Arte Moderna. É uma coisa fantástica isso. Mas, enfim, então, uma das grandes expressões da poesia parnasiana é, sem dúvida nenhuma, o Olavo Bilac. Mas como é que isso tudo acontece? Né? Porque até então, a gente está falando, não estou falando em narrativa, não estou falando em Machado, nem naquela tropa toda, mas é semelhante, né? Ou mais ou menos na mesma pegada assim, do realismo-naturalismo, a poesia parnasiana vai propor, como naturalismo, uma coisa mais afastada, né? Uma relação do poeta com o seu fazer poético, com o sentimento, uma coisa mais afastada, mais mediada. É claro que, e volto a falar na influência grega, volto a dizer que o que predomina nesse momento é a ideia da ciência, é a ideia da razão, usar a razão no lugar da emoção, quer dizer, domar a emoção. Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente doma uma emoção, quando a gente controla uma emoção, quando a gente racionaliza uma emoção, ela deixa de ser emoção. Então, é uma coisa impossível de fazer, né? Mas, enfim, os poetas parnasianos, então, vão se colocar numa situação semelhante aos escritores naturalistas diante das coisas. Um certo afastamento do objeto de desejo, daquilo de que o poema fala. E eu coloquei aqui nessa primeira lâmina, estou aqui ainda na primeira lâmina, as referências, né, históricas onde isso se dá. Né? Eu coloquei o bloco histórico, vou ter a abolição da escravatura, que é em 88, proclamação da República, que é em 89, a Guerra do Paraguai, que é um pouquinho antes, e a famosa questão religiosa, que normalmente não se fala, né? As pessoas não falam muito dessa questão religiosa, mas com o primado da ciência, com a coisa da ciência avultando bastante, né? Aconteceram uma série de insurgências religiosas, especialmente católicas, e muitas pessoas se colocando contra o domínio do catolicismo. E aí vocês vão ter, por exemplo, o surgimento de uma seita religiosa, que a gente pode chamar hoje em dia de um dos braços do cristianismo. Não sou teóloga, né? Mas nem pretendo ser, mas eu acho que vai mais ou menos nessa linha assim, de um dos braços do cristianismo, que é o kardecismo. Então, o kardecismo surge nesse momento. Ele não surge no Brasil, né? Allan Kardec era francês e tal, mas ele vem para o Brasil, e mesmo Kardec é final do século XIX, né? Ele vem para o Brasil mais ou menos no final do século XIX, e vem acompanhado de uma expressão filosófica destinada à política, que é o positivismo, né? Então, o kardecismo anda junto com o positivismo. Não vão me perguntar como isso acontece, mas, enfim, isso vocês vão procurar depois como é que isso acontece, que é um mistério, um mistério divino. Mas, então, nesse momento, além da abolição da escravatura, que foi em 88, provocada, na verdade, e decretada a abolição da escravatura, não por uma questão de respeito humano
aos povos originários da África que estavam aqui aprisionados, vivendo como escravos e tal. Não foi por isso não, mas sim por um profundo desequilíbrio socioeconômico no país. Então, o mundo está se modernizando, o Brasil ainda não. Ainda vive uma monarquia escravagista, que era uma coisa assim horrorosa. Se hoje é uma coisa bárbara, imagine no século XIX. Era uma coisa horrorosa. Então, não era de bom tom, porque a Inglaterra, que é quem mandava no mundo, né, a Inglaterra achava que isso não era legal. Então, vira daqui, vira dali, mexe daqui, mexe dali. Em função dessa necessidade socioeconômica, era preciso modernizar o Brasil e tal, então vamos proclamar a abolição da escravatura. E se faz, então, aquele dia lá em 1888, a abolição da escravatura, que foi uma palhaçada, todo mundo sabe, vocês sabem disso, né? Simplesmente fizeram o troço e largaram os antigos escravos, abriram as senzalas e tal, e enxotaram as pessoas dali, porque não podiam mais ter escravo. Enfim, uma coisa horrorosa. Na sequência, acontece a proclamação, eu botei aqui, mas a sequência está errada, o primeiro de tudo é a Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai, que foi armada, foi arquitetada pelo Império Britânico, o Brasil entra nessa Guerra do Paraguai como um pária, na verdade, em relação aos seus vizinhos, né? Argentina, Uruguai e Paraguai são destroçados, né? Com a ajuda do Império Inglês. Claro que antes os brasileiros aqui sofreram imensas derrotas, né? Imensas derrotas. A famosa Batalha do Riachuelo, da qual a gente tem lá a estátua não do Tamandaré, que aliás era brasileiro, era rio-grandino, né? Mas do Marcílio Dias, que era um sujeito lá da Marinha, né? Um médico, que era um homem mais corpulento, né? Mas era um marinheiro desses e tal. Está lá em Rio Grande, tem uma pracinha com Marcílio Dias lá. E morre assim, uma barbaridade de gente, né? E foi um acontecimento muito horroroso, assim, porque na Guerra do Paraguai, além da gente matar e estar guerreando contra os nossos vizinhos, insuflados pelo poder do imperialismo inglês, né, do Império Inglês, a gente matou gente que não devia, né? Morreram muitas pessoas de uma maneira assim absurdamente cruéis, né? E então isso foi um saldo muito negativo, né? O fim da Guerra do Paraguai foi uma coisa assim muito horrorosa, da qual o Brasil participou. Então é uma vergonha isso. Então a gente tem a Guerra do Paraguai, a abolição da escravatura, na sequência a proclamação da República, que é feita também sob o tacão do Império Inglês, apesar do Império Inglês ser império, né? Não é monarquia, não é república, mas o Brasil proclama a sua república, tá? De acordo com os ditames também dos Estados Unidos, e sem preparo nenhum para isso, né? Aquilo foi feito assim, o Marechal Deodoro foi lá, falou com o Dom Pedro II, disse, olha aqui no velho negócio seguinte, o troço está fedendo e tal, então vamos fazer assim, não vamos lutar, não vamos brigar, faz as tuas trouxinhas, vai-te embora com a tua família e nós ficamos aqui e fazemos a república. E foi mais ou menos assim que foi feita a coisa, né? Não mudou quase nada de um dia para o outro. Na verdade, não mudou absolutamente nada, né? Em Esaú e Jacó, por exemplo, do Machado de Assis, ele fala sobre esse episódio, né? Na proclamação da República. E a coisa continuou, aí o Brasil, do ponto de vista político-econômico, continuou sendo, não oficialmente, mas na vida real do país mesmo, continua sendo monárquico, né? Um extrato monárquico que a gente tem ainda hoje, né? Essa importância, a monarquia, não sei o que e tal, a gente acha bonito e tal, num extrato monárquico, numa economia latifundiária, né? Ainda baseada na mão escrava. Então, mudou o nome, mas não mudou de fato. Aliado a isso, a questão religiosa. Então, esse é um momento, assim,
período do final do século XIX é um momento de grandes transformações, mas muita perda de noção das coisas, né? Muito sem sentido essas mudanças todas. As coisas iam acontecendo e ninguém se dava conta direito do que estava acontecendo. Foi um turbilhão muito grande. A literatura, do ponto de vista da narrativa, é extremamente fecunda, tem muita gente escrevendo, empenhado em demonstrar o que é o Brasil, e falar sobre o Brasil, e levar adiante aquelas ideias do José de Alencar de nacionalidade brasileira, de identidade nacional, etc., etc., né? Mas já com essas questões por baixo, né? A coisa da ciência que explica os comportamentos, aquelas coisas que eu já conversei com vocês em outros momentos, né? E eu coloquei aqui outros fatores que, na verdade, são decorrentes desses, né? Como a crescente urbanização, as cidades começam a crescer, porque aquele povo que vivia no campo, né, na vida rural, etc., sai de lá e vai para as cidades, além do que o aumento natural da população com o passar do tempo, né? As famílias vão crescendo, vão se multiplicando, tal, então vai tendo mais gente, mais brasileiros, e vão naturalmente habitar as cidades, né? A urbe, mas essa urbanização vai se dar no entorno das cidades, né? E aí vão acontecer, naturalmente, as criações dos subúrbios. Subúrbio vem de urbe, suburbe, né? Aquilo que está abaixo da urbe. Urbe é o centro. Então, essa crescente urbanização, que vai começando a juntar mais gente, e essas mais gentes vão trabalhando, vão fazendo suas coisas e vão, evidentemente, se especializando em determinadas profissões e tal, e vão surgindo novas profissões. Onde é que vocês já viram isso? Memórias de um sargento de milícias, né? De um outro prisma, mas vocês já viram esse processo de urbanização no Brasil, como é que se dá. Poucas são as cidades, hoje em dia não, né? Mas até quase final do século, metade do século XX, vamos dizer assim, até os anos 60, por aí, poucas são as cidades planejadas. A maioria assim, vai indo, né? Alá Deus que é grande, tá? Aliás, Brasília é uma cidade planejada e ela é inaugurada em 1960. Então, as pestes, quando botei isso aqui, me lembrei da nossa situação no momento, né, em função do aumento populacional nas cidades, as inevitáveis epidemias com a sua supressão no início desse século XX, com a vacina. Aí entra aquelas figuras do Oswaldo Cruz, por exemplo, não só ele, mas ele é um ícone, né, que faz as vacinas e tal, e começa a vacinar a população à força, e tem a revolta da vacina e tal, um monte de coisa. Mas simples gripes deixam de matar uma simples dose de vacina, e sarampo, difteria, não sei o que, um monte de doenças e tal. Então, e o que é isso? Isso é o resultado da ciência, né? As vacinas. A modernização está chegando, né? O mundo está se modernizando com uma série chamada terceira onda da Revolução Industrial, né? Com telefone, energia elétrica, gás de cozinha, petróleo, enfim, uma série de coisas altamente modernizantes naquele momento, hoje para nós extremamente banais, mas nesse início do século XX, final do século XIX, início do século XX, extremamente modernos e tal. O rádio tem uma função importantíssima nesse momento e posteriormente a isso, né, como a difusão de notícias, difusão do conhecimento e tal, né? E isso vai causando mudanças muito interessantes. E é nesse ambiente intelectual, né, que prisma pela ciência, pelo positivismo, pelo darwinismo e outros ismos todos, que a gente vai ter, então, o surgimento no Brasil dessa poesia, dessa nova poesia, primeiro o parnasianismo, que é, a rigor, uma contraofensiva ao romantismo. E
Eu me lembro de ter dito para vocês, em algum momento, que o romantismo termina, assim, basicamente, em 1871, com a morte de Castro Alves. E disse para vocês também que o naturalismo começa em 1881, com o Mulato, do Aloysio de Azevedo. Bem, ainda nessa data, então, em 81, 82, surge um livro de poesia do Teófilo Dias chamado Fanfarras, que é publicado nessa época, em 81, 82, não sei, acho que 82, mas e é uma poesia que já se mostra contrária àquela do Castro Alves, que ainda se praticava e tal. Ó, Deus dos desgraçados e tal. Então, é uma poesia grandiloquente, né? Essa última poesia romântica e tal. O mesmo poesia do Gonçalves Dias, que é um amor assim desmesurado, que ele se mata de amor, né? Se deixa morrer de amor e tal, tal, tal. Não literalmente, mas é dentro da poesia, né? Essa concepção do amor romântico e tal começa a ser substituído, né? Então, com essa publicação desse livro Fanfarras do Teófilo Dias, as coisas começam a mudar de figura, em termos de poesia. E aí sofre, então, essa poesia inicial, chamada de parnasianismo, na França, e que é trazido para cá, né? Sofre dessas ideias assim dos novos tempos, né? A poesia tem que ser mais imediata, nada de ficar com orações interpoladas, né? Nada de ficar com orações subordinadas e não sei o quê, aí vírgula, tarará, vírgula, tarará, vírgula, tarará. Ou imagens metafóricas construídas a partir de intensa antítese, né? Muita metáfora também. Eles não queriam muito isso, não, porque eles têm que ter esse rigor científico. Então, a poesia tem que ser mais rápida. Daí, a poesia praticamente descritiva. É uma coisa interessante, né, de pensar isso. A poesia parnasiana, ela é uma poesia basicamente descritiva. Ela descreve coisas, né? Depois eu vou ler para vocês alguns poemas eróticos do Olavo. Em pleno erotismo, o cara é descritivo, né? Então, é uma coisa interessante. Bem, aí eu anotei aqui, para os poetas parnasianos, o poema deveria ser tratado como objeto talhado pelo joalheiro. Nós vamos ver o poema esse, Profissão de Fé. É o império da famosa expressão arte pela arte. Então, a arte vale pelo jogo estético dela. É isso que quer dizer a arte pela arte. Não tanto aquilo de que ela fala. Qual é o assunto do poema? Interessa, mas não muito. O que interessa mesmo é a capacidade versejadora do poeta. Ou seja, o poeta sabe o que é um decassílabo, ele sabe construir um decassílabo sáfico, ele sabe usar um alexandrino, ele conhece estrofação e rima. Ele sabe usar rima rica, rima pobre, rima interpolada, por aí vai. Então, a arte poética é dar importância primordial aos aspectos formais do texto, à estrutura do texto. Isso é mais importante do que aquilo que ele diz, ou seja, do que diz o conteúdo. É claro que há grandes poemas parnasianos que extrapolam essa medida. Quer dizer, o grande poema, o grande texto literário é aquele que consegue juntar no mesmo patamar essas duas coisas que aparentemente são opostas, mas não são, que é a forma e o conteúdo, né? A ética e a estética. Essa forma e conteúdo na poesia parnasiana, via de regra, é desequilibrado, ou seja, a forma é mais importante do que o conteúdo. No romantismo é o contrário. O conteúdo é mais importante do que a forma. Tá entendendo? Então, por que a poesia parnasiana vai contra o romantismo, vai bater no romantismo? Porque vai voltar uma ideia que é a Árcade, né? Que é a forma, ser mais importante. Daí a expressão a arte pela arte.
Tá aí o que eu botei. O gênio poético volta-se para as questões formais, e aí, neste campo, nas questões formais, que reside a grande palavra de ordem da escola, entre aspas. Eu boto entre aspas porque eu não acredito em escola. Escola, para mim, é uma coisa muito fechada. Para mim, não funciona. Bom, então, o que parece via de regra, sim, é a objetividade como ponto de partida, a objetividade do eu livre, né? Que vai contra o extravasamento romântico. Tá? Então, o poeta pretende-se basicamente impassível. Né? O sujeito poético, o eu lírico, é impassível. Impassível diante de quê? Dos seus sentimentos que ele projeta para fora e que ele vê, né? Distante. Mas nunca é ele, né? É sempre numa distância. E essa postura científica, entre aspas, que eles estão procurando e tal. É interessante. Bom, aí eu anotei aqui um exemplo interessante, que depois eu vou ler para vocês, é Satânia, do Bilac, que é um poema, que eu não estou vendo marcado aqui agora, mas é um poema erótico, de teor erótico, que eu vou voltar isso aqui. Vou voltar depois a esse poema. Bom, então, a expressão arte pela arte também está presente no simbolismo, mas nem tanto, porque o simbolismo não deixa de mão o conteúdo. E, diferentemente dos poetas parnasianos, o poeta simbolista ele vai atrás do eu que está dentro, e não do eu que está fora, não do eu que eu jogo para fora e expresso através de um reflexo, né, em alguma outra coisa, de uma imagem refletida em alguma outra coisa. O simbolismo vai atrás do eu que está dentro, né? Então é um movimento inverso, mas vai também nessa linha da arte pela arte, quer dizer, o poeta precisa conhecer o seu métier, precisa conhecer o seu instrumento de trabalho, e o seu instrumento de trabalho é a língua. Qual? A portuguesa, naturalmente, pois eles escrevem em português. Então, é a língua portuguesa. Pois você sabe que a língua portuguesa, a última flor do lácio inculta e bela, né? Já dizia o próprio Lacan, a língua portuguesa é uma das mais ricas, se não a mais rica, porque a última, né? Das línguas neolatinas, das línguas que se originam no latim, que são 5, né? Então, a gente tem uma capacidade assim, muito grande, uma capacidade sintática, uma capacidade significativa de vocabulário. O nosso vocabulário é imenso, imenso. Eu não sei mais as quantidades, né? Mas vamos dizer assim, hipoteticamente, é claro, né? Se a língua inglesa tem 10 mil, não tem, né? Mas se tem 10 mil vocábulos, 10 mil palavras, a língua portuguesa tem 100 mil. Entendeu? Então, a gente tem uma gama muito grande, a nossa língua é muito grande. E como ela é muito grande, ela permite muitas coisas significativas. A gente pode brincar bastante com a língua. O bom poeta, isso é uma máxima do parnasianismo, que o simbolismo também vai usar, mas que eu acho que serve para qualquer poeta. O bom poeta é aquele que conhece a sua língua. Em que medida? O mais profundo que ele puder. E lá no ponto máximo, né, da significação de uma palavra e dobrar esse ponto máximo. Então, o poeta deve conhecer a sua língua. Esses poetas de poucas palavras, que isso depois vai acontecer com muita frequência a partir da poesia concreta, né? Tem uma poeta muito linda chamada Eurídice Fontella, uma poeta que se matou. Vocês sabem, eu já trabalhei muito com suicídio, então sempre tem esses loucos que se matam, né? Esse pessoal doido que se mata. A Eurídice é uma delas. A Eurídice Fontella, ela se matou no início dos anos 80, no século XX, um pouquinho mais talvez, não me lembro agora a data. E ela faz uma poesia muito econômica, né? Muito sintética, com poucas palavras, mas a maneira como ela trabalha essas palavras, esses vocábulos, a gente percebe que ela conhece a fundo. E eles explodem em significações. Bom, mas isso vocês vão ver em literatura
eu sei que no século XX, a poesia mais adiante, né? Dos anos 60, 70, a poesia gravem esse nome, Eurídice Fontella, excelente. Bom, mas eu estava falando que o simbolismo vai numa posição, vai num sentido diferente do parnasianismo. Vai fazer essa questão essa questão formal, é extremamente importante, mas vai à cata do eu mais profundo. Desculpe. Então, parece que a poesia simbolista está muito mais para a psicanálise do que a poesia parnasiana, que não tem nada a ver com isso, né? E a psicanálise, Freud já está trabalhando aí nesse momento, lá na Europa, mas ele já está dando suas consultas, né? Já está colocando suas teorias psicanalíticas em funcionamento, né? Essa coisa do inconsciente, do ato falho, do não sei o quê e tal, esse mundo interno das pessoas, né? Essa intimidade tão profunda de um sujeito consigo mesmo, tá? Isso é motivo do simbolismo. Então, vocês vejam que no aspecto formal, eles comungam da mesma preocupação. Mas no aspecto de conteúdo, eles vão em sentido oposto, né? O parnasianismo vai para o dia. As coisas devem ser claras, à luz do sol. O simbolismo vai para a noite. As coisas são fumacentas, são noturnas. A gente não sabe bem o que acontece, porque o objeto de cada um deles é outro, né? O objeto poético, né? Então, o sentimento do poeta parnasiano é jogado para fora, e é nessa distância que ele vai falar sobre o sentimento. Por isso, ele vai ser descritivo. O simbolismo, o sentimento é cada vez mais interiorizado, e o sujeito lírico entra nesse sentimento. Então, é uma barafunda. E aí a gente vai ver a prevalência de tropos, né, entre um e outro. O simbolismo é riquíssimo em metáfora. E daí vem o nome simbolismo, de símbolo, que vamos ver posteriormente quando eu falar mais do Cruz e Souza. Então, eu vou ter que em algumas características, ambos os movimentos poéticos podem ser aproximados de modo a se apontar as semelhanças e muitas vezes a correlação estética. E, de fato, além de atuarem no mesmo lugar, no mesmo momento histórico e tal, um vai para um lado, o outro vai para outro, mas há coisas que são de ambos, né? Esse cuidado formal é um deles. Bem, aí eu vou falar aqui rapidamente sobre o simbolismo, que surge em 93 com o livro Broquéis, do Cruz de Souza. Eu achei que eu estava com o Cruz de Souza aqui, mas não estou, não sei onde é que é. Minha filha volta e meia pega meus livros, some com ele. Bom, então, em 1893, o Cruz de Souza, que era catarinense, publica Broquéis, e já demonstrava assim, uma diferença muito grande dessa poesia parnasiana que já estava em uso, né? Já estava sendo bastante admirada e tal pelos leitores na época, né? E já se vê, então, coisas muito diferentes do que se estavam acostumados, né? E aí a gente já vê, então, em Broquéis, o individualismo exacerbado, onde se percebe uma dilaceração do eu. Eu não sei se é a divisão do eu ou a multiplicação do eu sempre tenho essa dúvida, e vou dizer por quê. Se a gente fala em romântico, é a divisão do eu, é o eu que se divide ao meio. Mas a partir de um certo sentido modernizante, de um certo sentido moderno, que a gente já tem aqui com o simbolismo, não é uma divisão, é uma multiplicação. Então, é curioso isso. Isso vocês vão ver melhor ainda no século XX, na poesia do século XX, como isso vai acontecer de forma assim intensa, né? A multiplicação do eu. Mas certamente a dilaceração no sentido de um eu que está doente, um eu que está sofrendo, um eu sofredor. E como se trata de uma intimidade muito profunda,
o tom de mistério em relação aos sentimentos e as coisas da vida, né? Ora, agregando esses elementos ao ismo, né, que se dá a essa estética, simbolismo, isso tem tudo a ver com a compreensão de mundo que não se faz de uma forma imediata, racional, né? Eu saio daqui, percorro tantos quilômetros e vou chegar ali, numa linha reta. Não. Eu saio daqui, faço os mesmos tantos quilômetros, mas eu vou andar em zigue-zague. Não vou chegar numa linha, não é uma linha reta, a compreensão de mundo do sujeito simbolista. Então, o nome do movimento, o nome que a gente pode chamar de estética, simbolismo, que ultrapassa, inclusive, essa medida epocal, essa medida do final do século XIX, não é numa relação aos símbolos universais. Isso aqui é bom que eu explique para vocês. Não é numa relação aos símbolos universais. Eu dei o exemplo aqui da cruz, né? A cruz passou a ser símbolo universal aí já no início do cristianismo mesmo, né? Porque o Jesus é pregado na cruz, ele morre na cruz, quer dizer, todos os criminosos condenados à morte eram mortos na cruz, né? Botavam um pau assim, fazia a cruz e pum, os caras morriam. Mas a partir de um determinado tempo do cristianismo, como essa foi a expiação de Cristo, né? Então, a cruz passa a ser símbolo da cristandade. Esse meio de tortura, deve ter sido uma tortura horrorosa, né? Esse meio de tortura passa a ser o símbolo da cristandade, ou seja, a cruz simboliza a outra vida, né? A outra vida com Deus. Enfim, vocês sabem disso, né? Então, mas não é esse símbolo imediatista, porque isso já é um símbolo universal, vocês levantam uma cruz em qualquer lugar do mundo, vocês sabem que todo mundo entende o que vocês estão querendo dizer, né? Então, mas não é nesse sentido que eu estou me referindo ao símbolo, né? Mas no sentido de concepção particular de símbolos pessoais. E aí vão entrar determinadas características muito interessantes de poeta a poeta. Cada poeta tem uma prevalência. Por exemplo, são 4 os elementos formadores do mundo, né? Água, terra, fogo e ar. São os elementos, são 4 os elementos cosmogônicos que fundam o mundo, né? Que dão a geração do mundo. E vocês podem perceber que cada poeta tem a prevalência de um desses elementos. Isso é muito particular, cada um tem o seu, né? E vai externar isso através de determinados elementos simbólicos específicos. Bem, então o simbolismo vai lidar com isso, é uma poesia voltada para esse universo que nada é dito, mas tudo subentendido. Tudo é enunciado de uma maneira não muito clara, porque nem o poeta sabe direito o que ele quer dizer lá no fundo, né? Ele não usa exatamente a razão parnasiana para dizer. Ele diz as coisas baseado nas suas emoções. E a emoção é uma coisa que ela não é codificada racionalmente. Se ela for, ela deixa de ser emoção, né? Aquela coisa que eu já disse para vocês. Então, é uma poesia difícil? É uma poesia muito difícil, porque ela não é da superfície, ela é vertical. A poesia parnasiana, ela é superficial no sentido de ser horizontal, assim, né? Ela é de fácil decodificação, a poesia parnasiana, até porque ela é descritiva. A poesia simbolista, ela é muito difícil, porque ela vai lidar com símbolos que são comuns a todos e também com expressões simbólicas muito individuais e muito particulares. Então, ela é uma poesia hermética, podemos dizer assim, para iniciados. O que eu botei aqui? Remete a uma concepção particular e pessoal de símbolo, dando ao poema um tom de mistério quase indecodificável e incompreensível à grande maioria dos leitores. É verdade. Então, a gente, para ler um poema simbolista, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? E se entregar.
ao poema, né? Por isso esse mistério. Não estou falando em religião, estou falando simplesmente em mistério, que é diferente. Então, a objetividade pretendida e propagandeada dos parnasianos serve de lugar à subjetividade. Então, formalmente é a mesma coisa, mas em termos de conteúdo, um vai para lá, o outro vai para cá. Entendeu? Tudo na mesma cidade, no mesmo lugar. A subjetividade simbolista, entretanto, não exprime, não denuncia, ela não diz, ela não conta, ela sugere sensações e sentimentos. Esse é o grande lance. A poesia simbolista, ela não diz as coisas, ela sugere sensações e sentimentos. É difícil de definir que seja isso, né? Então, vem o domínio do vago, do brumoso, bruma é noturno, né? Do místico, não é do mítico, do místico, do misterioso, etc. Em função desses domínios, o vocabulário, que para os parnasianos era o mais objetivo possível, para os simbolistas, reveste-se de caráteres litúrgicos. Litúrgicos, sim, né? São os preceitos religiosos para fazer tais coisas, né? Para a liturgia. Daí vários poemas altamente musicais. Então, esses poemas simbolistas são extremamente sinestésicos, né? Sonoros. Remetem muito às outras capacidades nossas, não apenas à visão, né? Mas remetem ao tato, remetem à audição, à gustação, quer dizer, que são sensações muito fortes, né? E aí, então, há um uso abusivo de aliterações e assonâncias que são exemplares, mas tem outros recursos também bem interessantes, né? O gosto pela metáfora, como acontecia com os românticos, retorna como célula germinal do poema, daí uma sensação de reavaliação da poesia romântica. Há uma poesia, veja que eu falei do parnasianismo, disse, acabou o Castro Alves, né? Ninguém mais quer saber de hora, direito, não, esse é o ó Deus dos desgraçados, não sei o que, tá. Então acabou o Castro Alves. E que é poeta romântico. Mas é essa linha romântica que retorna, não no parnasianismo, mas no simbolismo. Essa coisa da sensação, das emoções, da emoção forte e tal, né? E especialmente a metáfora. Junto com o símbolo, a metáfora. E isso inclui-se ainda como característica uma atitude antirracionalista, como reação às correntes analíticas dos meados do século que o parnasianismo abrigou. Abre parêntese. Muitos desses poetas simbolistas, que aliás são poucos, são envoltos, né, a vida deles e o que sobrou deles e tal, é envolto em muito mistério, porque eles buscavam o próprio mistério, né? Acreditavam nessas coisas do mistério da vida. E é interessante que muitos deles vão falar sobre morte e tal, mas não nessa acepção meramente cristã, católica, né? De alcançar o paraíso, né? E viver na presença sobre o abraço de Deus, etc. Mas o mistério como um mistério, não sei o que tem depois da morte, ninguém vai ter para contar, né? Essa é a questão. Então, eles vão atrás desse tema. Daí, o tema da morte é muito presente na poesia simbolista, diferentemente da poesia parnasiana, que quase não se fala em morte. Às vezes se fala, mas é muito rapidamente, né? O que interessa ao mundo parnasiano é a vida, né? Essas coisas assim. Aqui são esses mistérios da vida, não a vida em si, mas os mistérios da vida. E um dos mistérios da vida, naturalmente, é a morte, que vai aparecer com frequência. Então, ambos os movimentos poéticos tiveram repercussões para as produções posteriores a eles. Entretanto, cada qual caminha na historiografia por trilhas divergentes, foi isso que eu disse, né?
Então, o parnasianismo, na década de 20, do século 20, vai ser, vamos dizer assim, o cavalo de batalha, né, para o modernismo brasileiro, a Semana de Arte Moderna. Vai pegar os poetas modernistas, coitado do Olavo, os poetas parnasianos, o coitado do Olavo Bilac, então é achincalhado de cima a baixo, tal. E todo mundo bate no Bilac, bate no Bilac. Mas, enfim, porque é um poeta parnasiano dos quatro costados, né? Isso vai demorar para passar, né? Para as pessoas verem que o Bilac também tem o seu valor e muito, um excelente poeta, principalmente a poesia erótica. Maravilhoso poeta. Desculpem. Minhas irmãs chamando para fofocas. Então, o parnasianismo vai fomentar o modernismo nesse sentido de como é que eu vou dizer assim, de recusa, né? Os modernistas recusam o parnasianismo, acham que aquilo é muito velho, muito acabado, e tal. Por uma curiosidade interessante, os poetas simbolistas são pouco lidos nesse momento pelos poetas modernistas, não são muito conhecedores, porque, dadas as dificuldades, né, de leitura do texto simbolista, diferentemente do parnasiano, que é mais claro, mais objetivo e tal, não tinha muitos leitores, não. Ele o simbolismo vai acontecer, vai se realizar como grande estética e tal, ao longo do século XX. Mas no início do século XX é uma coisa assim, muito restrita, né? A círculos restritos. Então, o parnasianismo, de uma certa maneira, ele vai fomentar, logo depois da Semana de Arte Moderna, que lhe é contrária, mas ele vai retornar, por exemplo, naquilo que se convencionou chamar de geração de 45, que são alguns poetas que são descendentes, vamos dizer assim, dos poetas modernistas, mas discordam completamente das coisas modernistas e vão retornar a essa coisa da arte pela arte, então, não tão estritamente, é claro, né? Mas valorizando, né, os aspectos formais do texto. E a expressão máxima disso vai se dar nos anos 60 com a poesia concreta, que depois vocês vão ver no ano que vem, quer dizer, sei lá o que é esse, mas no andar da carruagem, vocês vão ver a poesia concreta aí pelos anos 60, 50 e 60, do século XX, vocês vão ver uma poesia que vai desfazer, inclusive, da própria concepção de verso. Não existe mais a concepção de verso. E isso é levar a forma ao seu grau máximo de possibilidades. Então, isso é parnasianismo, isso descende do parnasianismo. Já o simbolismo, além de inspirar o modernismo, né, pelas suas linhas do primitivo e do inconsciente, que eu vou depois explicar mais detalhadamente como é que isso... Não, nem sei se eu vou explicar isso, porque isso é na literatura brasileira, XX, não sei que número, que eu acho que é a Mayrim que vai dar, que é o simbolismo que vai fomentar, né, no modernismo brasileiro, especialmente a partir da Cecília Meirelles e Mário Quintana, nosso gaúcho aqui, essa coisa do primitivo e do inconsciente. Isso é típico do simbolismo, o simbolismo que vai levantar essa bandeira aí, né? E que vai aparecer depois também como influência muito grande, o simbolismo, na poesia marginal, né, que é pelos anos 70, depois de 68, né, os anos 70, por aí, a poesia marginal aqui no Brasil, que começa aqui mesmo, né, durante o golpe militar de 64, e essa poesia, posteriormente, vai originar a poesia marginal, né, ela tem uma parceria muito grande da música, que é a Tropicália, né, o tropicalismo com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Torquato Neto, não sei o que, aquela gente toda lá, né? Cacaso, Ana Cristina César e tal, né? São poetas que se originam a partir dessa perspectiva. Então, eu coloquei agora aqui embaixo, assim, né, para vocês verem as diferenças, né?
parnasianismo e simbolismo, né? O parnasianismo vem numa recuperação incipiente, pequena, mas é uma referência, né, do arcadismo, e o simbolismo vem também dessa referência do romantismo, né? E aí eu botei algumas questões aqui do simbolismo, que é o uso de uma nova linguagem, né, com aliterações, nem tão nova. Gente, o gato está aqui de novo. Esse gato tem uma coisa comigo. Nem tão nova, né? Essas aliterações, assonâncias, onomatopeias, etc., etc., vocês já viram naturalmente no barroco. Então, uma coisa leva a outra, né? Na poesia barroca era assim. Então, é novo, mas não é tão novo, sempre tem essa referência, né? Então, o simbolismo é sugestão de sensações e sentimentos, não é descrição de sensações e sentimentos, é sugestão de sensações e sentimentos, quer dizer, mais brumoso ainda, né? A subjetividade exacerbada, mistério e dúvidas, domínio do vago, do obscuro, do onírico é sonho. Muitas coisas acontecem no sonho, para os sonhos, então sonhava-se uma barbaridade. A fascinação pelas coisas exóticas do Oriente, isso é muito importante, com o budismo, né, especialmente com o budismo, as coisas hindus também, né, com as sucessivas reencarnações e não sei o quê, tá. Então, vejam que eles deliraram, assim, uma barbaridade. Descoberta das camadas mais profundas da vida psíquica, entre parênteses, Freud, fecha parênteses. Mas a gente pode dizer também que Jung, né? Mais Jung, talvez, não sei. E a metáfora como a célula germinal do poema, quer dizer, o poema se arma a partir de uma metáfora central. É isso que é extremamente importante. A contextualização do período finisecular no Brasil tem a ver com a tentativa de refinamento francês, na França chamada Belle Époque, a época bela, né? A bela época. Tudo muito dandy, tudo muito bem educado, coisa e tal. Então, é o refinamento francês. O francês passa a ser a língua do poder nesse momento. O inglês passa a ser a língua do poder depois da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho, segunda. Um pouquinho antes do final da Segunda Guerra Mundial, né? Que aí o inglês passa a ser a língua do poder, né? Mas nesse momento é o francês que domina. Todo mundo de bom tom teria que saber falar francês, ler em francês, escrever em francês, etc. E o simbolismo, então, remete a uma concepção particular e pessoal do símbolo, com tom de mistério, sentido litúrgico dado às palavras, litúrgico quer dizer sagrado, dado às palavras, que tem a ver tudo contra o parnasianismo. Então, o parnasianismo e o simbolismo se dão no mesmo lugar e partem do mesmo princípio formal. Mas, num determinado momento, no que diz respeito àquilo de que fala o poema, ou os temas dos poemas, o assunto dos poemas, vai um para cada lado. Um vai para o sol, o outro vai para a lua. Um vai para o dia, o outro vai para a noite. Um vai para a descrição, o outro vai para o sentimento exacerbado. Um propõe um sujeito lírico afastado do seu objeto de desejo, o outro é o sujeito lírico imerso em si mesmo, né? Enredado nos seus dramas. Então, vejam que são duas coisas muito próximas e, ao mesmo tempo, muito distantes. Bem, minha gente, é isso. Acho que falei um bocado. Então, encerro esta gravação e boto para vocês no negócio isso aí. Avra.